Eu sei que isso é real através da revelação, da experiência, do encontro, da manifestação. Então, primeiro aspecto é a sua prosperidade não é tudo sobre você. Isso é o que ele está dizendo. Através de tomar posse de mim, você tem o meu nome na linha. E você está dizendo que eu não posso fazer o que eu te disse. Ligue o botão. Eu decreto que eu nunca mais vou ser pobre nem um dia na minha vida. Eu decreto que o dinheiro simplesmente continua vindo. Você não pode simplesmente dizer isso na conferência. Isso tem que se tornar o seu nome. Coloque o seu nome nisso. Somente o remanescente vai ver isso. Eu sou uma declaração de Deus para o mundo. Eu vivo para aumentar o testemunho de Deus. Como eu vivo. Que posicionamento que Ele te colocou. Deixa eu aumentar o meu testemunho através de você. Eu sou um Deus bom. A minha vida pertence a você. Tem algumas coisas que eu quero que você ore comigo a respeito antes de começarmos, porque a revelação vai, quando ela vier, você precisará ter o seu foco espiritual aqui. E eu penso que isso vai trazer para ministérios, esse ministério aqui, ministérios e famílias pessoais, revelações e como um aditivo para fazer com que o aumento venha rapidamente, porque nós temos estado tão atrasados nessa área, nós temos dançado e perdido o foco nessa área por tantos anos. O tipo de aumento e o tipo de abundância e o tipo de riqueza que é urgentemente necessário para um remanescente do corpo de Cristo entrar nisso. Urgentemente necessário. Isso não é opcional. As forças demoníacas precisam entender que as finanças estão dentro do reino de Deus. E a nossa fonte é tão grande. Veja, parece que ele está dizendo para mim, eu sou a fonte, mas você determina o suprimento. Você pode ter uma grande quantidade de bebida, mas você precisa ter um vaso preparado para segurar essa bebida. Você entende o que eu estou falando? Então, eu tenho visto não somente nas famílias, eu tenho visto em ministérios com dificuldades por muitos anos, pessoas boas. E eu perguntava por que pessoas boas morrem cedo, morrem prematuramente. Nós descobrimos, temos estudado sobre saúde agora, certo? E nós sabemos que não é o diabo, nós sabemos que temos colocado a culpa no diabo e Deus quer que a gente veja isso. Quando a pessoa morre prematuramente, nós não tínhamos as respostas. A resposta é a nutrição para essa parte, mas para a parte financeira, nós precisamos sair do buraco aqui. Eu não consigo te ouvir. Nós somos supostos a estar lidando com tanta quantia e nós estamos lidando com tão pouco. Tem algo errado. O nosso Deus tão grande desse jeito e nós temos que viver desse tamanho de pequeno. Nós temos versículos, nós temos confissões. Venha comigo. Nós temos ideias, nós temos, às vezes, nos apoiamos mais no como o mundo nos mostra como fazer e como Deus. Porque o mundo está querendo aparecer, o mundo está se mostrando quando se trata das finanças. Então nós tentamos pegar as estratégias do mundo, os caminhos do mundo, mas uma vez que quero que você pegue sua Bíblia enquanto você está de pé, quero que você fique comigo 2 ou 3 coisas eu quero falar ainda, que vão ser bom para você. Um versículo é Isaías 48, 17. Eu quero orar sobre isso no momento, antes de começar a te falar algumas coisas. Eu quero que você fique de pé comigo por um pouco ainda. Vocês que estão assistindo
por diferentes meios de comunicação, televisão. Preste atenção à palavra que está saindo aqui, com bastante atenção essa manhã. Um versículo pode ser familiar para você, mas Isaías 48:17, o versículo pode ser familiar. Mas eu quero te dizer 3 coisas que nós vamos começar a orar. Não vou te levar para outro versículo que nós vamos orar. E depois nós vamos ligar 5 botões. São 5 diferentes correntes de prosperidade. Correntes como da eletricidade, corrente elétrica, como cheio de água, que você nunca entrou antes. É como eu vi isso antes de começar a ensinar. Eu sei que isso é fresco do céu, porque nós estamos agora no momento profético e apostólico sobre as finanças. Você me ouviu? Isso não é... Eu não estou aqui para ensinar. Ok? É um treinamento isso daqui, porque você tem muitos versículos já. Provavelmente eu não posso nem citar os versículos todos que você tem, sabe? Você provavelmente pode citá-los melhor do que eu, mas você note o que ele diz. Assim diz o Senhor, o seu Redentor. Isaías 48:17. Nós vamos orar. O Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te ensina a lucrar. Certo? O que ele diz no final? Quais são as 2 coisas que você precisa fazer? Ensinar e liderar. O que eu te falo? Ensinar e liderar. Vamos orar sobre isso, que você seja ensinável e liderável. Porque você vai entrar. Você está me ouvindo? Você vai entrar. Eu sei que pastores, essa unção vai fluir, nós vamos entrar em outras áreas e algo vai mexer aqui hoje. Então, eu não quero que você fique na sua mesma posição. Eu quero que você tenha fome e sede. E fique pronto para receber o fresco. Revelação fresca. Ok? Nas suas finanças pessoais, eu preciso que você esteja rico. Isso é triste a resposta de vocês? Eu quero que vocês estejam ricos. Vocês estão agindo normais já. Você não tem nada normal aqui em cima. Você tem que receber, você está recebendo informações que não são normais. 5 botões de correntes elétricas serão liberadas aqui, que irão energizar sua prosperidade. Então, você não tem como simplesmente entrar na prosperidade dessa forma. Você precisa ser treinado, liderado corretamente. E depois que você for ensinado, você tem que estar continuamente. A prosperidade é perigosa. É perigoso sem ela e com ela é perigoso, se você não tem treinamento. Então nós vamos lá. Eu quero que você ore, leia esse versículo. Você e o Senhor, leia esse versículo e ore. Olhe para o versículo. Olhe para o versículo. Quem está falando? Assim diz o Senhor. Quem está falando aqui é o Senhor. Ele é o meu Redentor em todas as áreas, incluindo essa área. A prosperidade é parte da redenção. Nós temos que saber disso. Você tem que ver como a sua salvação está dentro da sua salvação, dentro da sua libertação. Veja, a sua prosperidade está dentro disso. Veja, é tão importante quanto a oração. Meu Deus Todo-Poderoso. A prosperidade, ela é tão importante quanto a oração. Ela é tão importante quanto o louvor. Veja isso. Veja isso. É tão importante quanto a oração, tão importante quanto o louvor. É um posicionamento que Deus quer que você esteja. Me ensina a prosperar. Me lidera no caminho que eu devo ir. Obrigado, muito obrigado. Abra seu espírito, porque vamos começar a ligar esses botões, você tem que estar pronto. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Agora, deixa eu te mostrar. Você está com essas 2 coisas aqui, continue de pé. Tem essas 2 coisas, né?
Ele ensina e ele lidera. Seja ensinável, seja liderável. Algumas das coisas que você sabe agora serão entregues, mudarão essa manhã. Eu vou dizer, não está funcionando, você tem que entregar o que você sabe para aprender mais. Vá para Salmo 25. Salmo 25. Salmo 25, 4. Me mostre seus o quê? Caminhos. Agora note a ênfase aqui. Os seus caminhos. Os caminhos. Seus caminhos. E os caminhos do Senhor não vêm automaticamente. Eles precisam ser mostrados a você. Eu quero que você ore nessas linhas. Os meus caminhos para a prosperidade de Deus é pessoal. São pessoais. A outra pessoa pode não estar vendo o caminho que eu estou indo. Mas eu preciso ver. E note que não é um caminho só. E note que eles precisam ser mostrados a você. Eu preciso crer que isso tem que ser mostrado para mim espiritualmente. Não é através de comerciais. Não é secularmente. Eu preciso ver através do meu Pai espiritualmente, pelo Espírito Santo, me mostrando os caminhos. Ok? Agora, note e segure sua... Fique de pé. Coisas que serão faladas para você que são muito importantes, porque haverá uma mudança nas suas finanças. Ok? Eu não cheguei nos 5 botões ainda. Mas haverá uma mudança. Se você estiver ouvindo, agora, a partir de agora, esses Isaías 48, 17, esse versículo aqui na oração, você inclui. E você precisa lembrar o que o apóstolo falou para você. Veja. Ele diz, me mostre seus caminhos. Em outras palavras, eu não posso simplesmente descobrir onde é o caminho. Então, quando você está orando e meditando, você fique ali. E quando ele começar a falar com você, você cala a boca. Quando você tá, muitas vezes você está orando em línguas enquanto deveria estar quieto. Quando ele vier a presença dele, quando ele vem, fique quieto e ouça. Ele vai te mostrar alguma coisa. E o idiota dentro de você não vai conseguir pegar. Existe um idiota dentro de você que está na sua carne, que não vai querer deixar você pegar. O seu ego não vai querer deixar você ver. Você tem que calar longo o suficiente e impedir esse idiota de ficar te dando conselhos. Eu nunca vi que eu tinha, eu não sabia que eu tinha um idiota dentro de mim. As pessoas não gostam de ouvir isso. Não tem nenhum idiota dentro de mim. Tem sim, tá onde então? Esse idiota que está bloqueando suas finanças. Esse idiota chamado eu. Morra! Olhando para aquele trabalho de Mickey Mouse, não é ele que vai te tirar da prosperidade. Morra para deixar o Senhor... Aquele diploma que você tem no college, na faculdade, não é isso que vai te dar prosperidade. Ele fala no mesmo versículo. Continue orando. Ó Senhor, me mostre seus caminhos, ó Senhor. Agora o que ele diz em seguida, me ensina. Você vê a mudança. Ensina-me seus caminhos. Note caminhos. Note caminhos. Caminhos. Assim como ele mostra os caminhos. No plural, tá no plural. Eu vou te dizer um segredo agora.
Por muito tempo, nós temos pulado os caminhos e temos ido direto para os atos. Senta aí que nós vamos começar a trabalhar aqui. Você precisará sair dos atos até que ele possa te mostrar os caminhos e o trilho. Você tem tentado através de atos espirituais, mas você não pode agir até que você tenha entendido os caminhos, que senão você não vai conseguir ver os atos corretamente. ATOS, as manifestações, você não vai conseguir ver os atos sem você ter a direção dada a você. Agora, essa revelação que o Senhor quer que você finalize essa manhã, o seu presente é mais brilhante do que o seu futuro. A revelação, ela sempre precede a manifestação. Você fica feliz na revelação, a manifestação, ela cuida de si mesma. Então, você tem que ter agora. Então, uma vez que nós concluirmos essa manhã, você já estará próspero. Porque os caminhos e os trilhos são mais poderosos do que os atos. Veja, o desencorajamento está a ponto de morrer. A derrota, qualquer derrota financeira, não conseguirá se repetir no seu presente mais, Você está me ouvindo? Aqui é o que o Pai me disse para te ensinar essa manhã, ministrar você. Dando a Deus os direitos dele de se gabar na prosperidade. Deus precisa de alguém na esfera da terra que se renda a ele, tanto que ele possa se gabar nessa prosperidade dessa pessoa, por causa dele. Se a pessoa, você está entendendo? Essa pessoa está aqui. Eu disse para o Senhor, eu nunca havia ouvido nada dessa forma. Eu preciso ter meus direitos de me gabar. Eu quero que alguém mostre que eu comecei a buscar. Deus estava sempre se gabando sobre Israel, sobre prosperidade, porque Ele é um Deus grande. Ele não é limitado. Ok? Agora, nós vamos olhar para isso no momento. Mas existem 5 botões que nós vamos ligar antes de entrarmos nesse tipo de corrente elétrica financeira. Você pode ter todos os livros de prosperidade no mundo e você não vai encontrar isso. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2. Não é o nosso texto dessa manhã, mas eu quero trazer antes de nós entrarmos. Quando entrarmos no meu texto, se você não tiver os botões ligados, você não vai estar comigo. As correntes fortes de revelação fluirão para que todo momento ruim que você teve financeiro morrerá. Cada dilema. Não, eu não estou falando dessa semana. Quando alguma coisa isso vai acontecer aqui. Veja, a sabedoria e o entendimento são mais poderosos
são os aspectos mais poderosos da prosperidade que existem. Uma vez que você tem isso, o resto tudo que você tem que fazer é obedecer. Eu quero que você anote 5 palavras aí. Declaração, determinação, demonstração, profundidade e discernimento. Na declaração, no aspecto da declaração, anota isso. A sua prosperidade a partir de hoje em diante será um testemunho de Deus. Isso dará evidência de que onde eu estou posicionado, eu não conseguiria fazer sozinho. Mas Ele fez por mim. E eu darei a Ele a glória. Se você notar o primeiro versículo, 1 Coríntios 2. Irmão, quando eu vim a vocês, eu não vim com excelência de palavras ou sabedoria humana para te falar o testemunho de Deus. Então, o tipo de prosperidade que nós estamos falando agora, você terá que dar glória para Ele, porque seria impossível para você estar vivendo da forma que você está vivendo normalmente. A sua vida econômica normal acabou. Porque agora, o que você está fazendo essa manhã, você está dizendo: a minha vida é uma declaração da bondade de Deus, e isso vai abrir os botões para serem ligados na minha vida. Eu disse, vai ligar os botões na sua vida. Eu disse que existem botões serem ligados na sua vida agora, pelo poder do Espírito Santo. A partir dessa manhã em diante, a sua vida é uma declaração da prosperidade de Deus e dando testemunho da bondade de Deus. Eu te desafio a fazer isso. Eu te desafio a fazer isso. Anote isso. A sua prosperidade é o testemunho de Deus. Eu quero que você fale com alguém. O que ele disse? Ele disse, a minha prosperidade é o testemunho de Deus. Eu estou a ponto de testificar. Isso é o que eu estou ouvindo. Agora, todo mundo está à sua disposição. Oportunidades e avenidas que você serão aproximados de você. Se aproximarão de você. Se você mantiver o botão ligado. Existe um botão sendo ligado. Eles o venceram. Pelo quê?
Pelo sangue, pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram suas próprias vidas. A religião não vai usar esse termo, mas eu vou usar. Eu sinto isso. A partir de hoje em diante, você será uma demonstração de prosperidade para Deus. Uma vitrine de prosperidade para Deus. Agora, eu não sei se você vai conseguir lidar com isso, porque eu vou dizer outra coisa aqui. É preciso de um para conhecer um outro, reconhecer o outro. Eu sei que isso é real, através da revelação, da experiência, do encontro e a partir da revelação, a partir da revelação. Então, o primeiro aspecto é a sua prosperidade não é tudo sobre você. Isso é o que ele está dizendo. Pode machucar de repente o que ele está dizendo. Ao tomar posse de mim, você tem o meu nome na linha. E você está dizendo que eu não posso fazer o que eu te disse. Ligue o botão. Eu decreto que eu nunca mais serei pobre nenhum dia na minha vida. Eu decreto que o dinheiro simplesmente continua vindo. Você não pode simplesmente dizer isso na conferência. Isso tem que se tornar o seu nome, sua identidade. Somente um remanescente vai ver isso. Eu sou uma declaração de Deus para o mundo. A forma que eu vivo aumenta o testemunho de Deus. Anota isso aí. A forma que eu vivo aumenta o testemunho de Deus. Que posicionamento que ele nos colocou. Deixa eu aumentar o meu testemunho através de você. Eu sou um Deus bom. O que eu tenho pertence a você. Então você vê o motivo, você vê por que a religião e o sistema do mundo falam contra dinheiro e finanças, porque eles não querem que Deus testifique. Eles querem que a criação pareça mais forte e bonito do que o Criador. Desculpa, eles querem que a invenção pareça mais bonita do que a criação, mas eles não conseguem inventar coisas que sejam mais ricas do que Deus. Comparado com Deus, tudo é pobre. Comparado com Deus, todo mundo é pobre. O mais rico do mundo, ele é pobre. Se eles conectarem com Deus, eles vão ter sucesso. Eles falam que tem sucesso, mas você e eu temos bom sucesso. Vocês parem de olhar para as pessoas no mundo e parem de ficar... Olha para seu Deus. O problema é que nós estamos com os olhos no mundo. Um tempo eles estão sufocando a gente. Você fica olhando as coisas suntuosas que eles têm, querendo aparecer. Os portais, Eles não são donos de mim? Eles não são donos de mim. O que eles estão falando, eu estou aqui, eu estou dentro do... O que eles estão dirigindo, eu estou dirigindo. O que eles têm, eu tenho. Eles não estão se gabando em cima de mim.
Então eu nunca falo, olha lá. Eu falo que é legal, é bacana. Se eu vejo algo que eu não tenho, que eu quero, não tem problema. De onde que você recebeu? Eu estou falando sobre você. Veja, mas você tem que ver isso. Você precisa ver isso, que o Senhor está ligando algumas correntes. E elas estarão fluindo através de você a partir de agora. Essa prosperidade são botões de unção de prosperidade que você nunca ligou antes. Nós temos falando sobre declarações e decretos, mas nós nunca falamos sobre dar o testemunho para Deus. Nós testificaremos. Nós temos que olhar para Jó, Abraão, Deus se gabando neles. Veja aquele homem lá, eu fiz ele rico. Sabe quanto ele tem? Eu fiz por ele. Me dê a chance de dizer algo sobre você. Você está vendo isso? Alguém está próspero aqui já agora. Algumas cadeias deveriam já estar quebradas aqui. Porque agora você está vendo algo que provavelmente o corpo de Cristo inteiro nunca viu. Você está nesse momento histórico de saber que a sua prosperidade é uma declaração do testemunho de Deus. Você já ouviu isso antes? Não, você nunca ouviu isso antes. Você está sendo mergulhado com poder. Você está sendo magnetizado com riquezas. A abundância será atraída a você. Você tem que ficar com esse botão ligado. Eu quero que você volte. Não use os hábitos que você estava usando. Mantenha esse botão ligado. Deixe esse botão número 1. Declaração é o testemunho de Deus. Botão número 2. Determinação. Eu estou determinando a não fazer o que todo mundo está fazendo. A prosperidade está pago. É um fato pago já. Quando você liga. Eu determinei a não saber nada a não ser Cristo e Ele crucificado. Acabei de ligar esse segundo botão de determinação. Ele foi rico e se tornou pobre para eu me tornar rico. Gálatas 3,13. Também, Ele nos redimiu da maldição da lei. Você vê esse botão? Então, esse botão chamado determinação, o segundo botão é: eu já determinei que isso é meu. Já está pago. A minha prosperidade foi determinada no Calvário. E eu vou dizer algo. Por causa disso, você tem que estar determinado a ser rico. Não desviado por religião. Não. Você tem que estar... Isso pertence a mim. O que você tem, olhar para o mundo. O que o mundo tem, pertence a você. Segundo botão.
Eu tenho tanta coisa para compartilhar. A parte principal. Mas eu tenho que fazer esses botões ligarem. Ainda não entrei no ensino principal. Eu tenho que ligar esses botões em você. Veja. Foi isso que me fez rico. As coisas não podem ficar nos seus olhos quando Cristo, você está com seus olhos nele. E o Pai não vai te dar nada antes de você. Eu vou te dizer, talvez não vai ser bom. Alguns de vocês têm que ficar pobres até vocês pegarem isso. Deus não vai te dar nada até que você fique com seus olhos nele. Se você não for real sobre isso, se você não estiver conectado de verdade, se você não amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, porque se você vai onde eu estou falando, você não vai conseguir lidar. Se não tiver isso, você não vai conseguir lidar, vai destruir você. Então, quando você para de olhar para as mãos de Deus e vai para o coração de Deus, aí Ele sabe que pode confiar em você. A maioria dos cristãos estão indo para pegar a mão de Deus. Me dá, Senhor, está indo na mão de Deus. Mas quando você... E a forma que Ele sabe disso... Uma das formas que Ele sabe que você está indo para o coração dEle é que a sua mão começa a mover. Desculpa, a sua mão, você começa a abrir mão e dar a semente como você deveria semear. Você começa a semear como deveria. Pare de construir seu próprio império. Deixa ele construir seu império. Você entra no reino dele, ele vai construir o seu império. Você constrói o reino dele, ele constrói o seu império. Por que você não está lá ainda? Todos os versículos que eu sei, todas as louvores que eu tenho dado... Não precisa louvar tanto tempo assim. Existe uma certa fraqueza, um medo e um tremor que nós precisamos carregar. Não é um medo, é um temor. O temor do Senhor precisa se tornar pessoal. O temor do Senhor está dentro desse pacote, que não tem nenhum outro Deus além dele. Esse é o temor do Senhor. E nunca coloque nenhum outro Deus perto de mim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do entendimento. Um temor de reverência, um respeito, uma honra, uma reverência, uma glória pertencem a Ele. Depois no versículo 4... Esse terceiro botão não pode ser ligado antes dos dois primeiros botões serem ligados. A demonstração. Você não pode entrar ou funcionar na prosperidade que Deus criou para você funcionar sem a demonstração. Ele fazendo coisas. Quando Deus magnifica o seu lado pequeno, você engrandece a parte grande dele. O orgulho, a arrogância não vão poder estar ali. Egoísmo não pode estar ali. A autossuficiência, tudo precisa ser removido. Orgulho de versículos. Você fica citando os versículos sem ter o respeito.
dizendo para Deus o que Ele vai fazer e não deixando Ele dizer para você o que você vai fazer. Demonstração. Fala comigo. Tem esse botão, mas você não consegue ligar esse botão sem a declaração e sem a determinação. Você precisa ter esses dois botões na ordem correta, porque se existe um elemento de fraqueza e temor e tremor que precisa estar na sua vida, não importa o quanto você tenha. Na verdade, isso precisa estar na sua vida antes de você chegar lá. Porque se não estiver lá, o que você tem vai começar a ter você. Você está ouvindo? Demonstração do Espírito. A prosperidade de Deus você não consegue ver. Olho não viu, ouvido não ouviu. Ouvido não ouviu o quê? Você precisa estar em outra dimensão. Mas o Espírito, vê o que ele fala no versículo 10. Tem o quarto botão ali. É profundo, fala comigo, profundo. A profundidade. O profundidade é uma profundidade, você tem que mergulhar. Você tem que mergulhar, morrer e mergulhar. Você precisa, esse tipo de prosperidade, você precisa ser puxado para dentro disso. É profundo, não está no raso. Veja, esse tipo de prosperidade, não sinta pena de mim, porque eu não preciso de ninguém com pena de mim. Esse tipo de prosperidade não precisa de investimento do mundo. Não precisa de juros de imóveis, de propriedades. Eu não estou falando sobre prosperidade de investimento aqui. Nós estamos falando sobre uma prosperidade investida. E os seus juros é mais alto. O seu juros está escondido. O seu juros é a colheita. Nós estamos falando de juros de colheita. Você está me ouvindo, jovem? Nós estamos falando. É por isso que você tem que semear. Nós estamos falando de colheita, juros de colheitas, é juros de Deus. Não estamos falando que alguém nos dá um guia para um guia de juros, não. Na verdade, eu vou falar algo. O homem mais rico do mundo o homem mais rico do mundo, ele não está aqui. Ele pode ter mais milhões, mas ele não tem o contato, nem o contrato que eu tenho. Porque o fundo não pode abrir para mim. O fundo não pode cair para mim. Não tem fundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque isso é para você ponderar. Quanto de dinheiro você precisa para ser rico? Não deixe eles esfregarem as coisas na sua cara. Você não vai me comparar com você, o pessoal do mundo. Número 5. Depois nós vamos começar a pregar aqui. Número 5. Agora,
Nesse tipo de prosperidade, você precisa ter discernimento. Não é natural. O homem natural nunca vai ver esse tipo de prosperidade. Não tem medo, não tem preocupação, não tem sufoco. Todo o mundo vai nessa rota, não importa quanto de dinheiro eles têm que estar correndo com sufoco, preocupados. Essa prosperidade que eu estou falando aqui, ela tem discernimento. Vamos ver qual o versículo que a gente vai ver aqui. Eu vou mandar você sentar. Versículo 14. Preste atenção. Olha o que eu vou falar. É por isso que os seus fatos não têm funcionado. É por isso que seus cálculos têm sido calibrados incorretamente. Porque você tem usado números normais, sem discernimento. Então, à medida que você sabe agora que eu preciso ligar esses 5 botões, que essas 5 correntes, essas 5 unções, 5 fluíres estarão operando o tempo todo. Você pegou? Ok, vamos voltar. Você está vendo? Talvez eu volte para ver isso. Você pode se sentar. No livro de Deuteronômio, eu vou te falar algumas coisas que vão ser carregados com essas correntes agora, dando a Deus o direito dele de se gabar na prosperidade. Quando um de filhos de Deus se rendem às bênçãos dele, é disso que ele está falando. Ele fala, estou trabalhando na vida dela, estou trabalhando nele. Isso não ficou vivo ainda para ele, para ela. Eles ainda estão com dificuldades com a prosperidade que todo mundo, o resto do mundo está tendo. Isso não vai funcionar para você, a não ser que você dê uns tapas em você mesmo. Alguns de vocês estão muito orgulhosos. Acabei de descobrir você. Eu não venho aqui e não invento essas coisas. Dá um tapa em você mesmo. Para que você possa se lembrar que você tem que sair do seu próprio caminho. Você precisa parar de tentar entender isso. Essa coisa não pode ser entendida. Você tem que acreditar para sair do buraco. Eu vi alguns de vocês hesitando. Esse é o seu problema. Você é muito profundo em você mesmo. Versículo 10. Deuteronômio 28, 10. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida pelo povo de Deus. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida pelo povo de Deus. No povo de Deus. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida sobre o povo de Deus. Desculpa. Vamos falar dessa forma. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida sobre mim. Diga novamente. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida sobre mim. Diga novamente. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida sobre mim. Você está se preparando. Porque ele está buscando. Os olhos do Senhor estão correndo para um lado e para o outro na terra para encontrar alguém para que eles possam se mostrar forte na prosperidade por aquela pessoa.
Versículo 10. E todo o povo da terra verá que o Senhor você é chamado pelo meu nome, pelo nome do Senhor, e eles terão medo de você. Ok, eu vou dizer. Eles estão tremendo na minha vizinhança o tempo inteiro. Toda vez que eu passo, o povo treme. Quem é esse homem? Alguns de vocês são muito humildes, falsa humildade para ver isso. Tem falsa humildade. A falsa humildade vai te manter pobre. Você sabe que você precisa de uma manifestação como nunca antes. Mas você senta aí como você já entendeu tudo e como se eu não estivesse falando com você. Eu estou falando com todo mundo aqui. Eu lembro que eu estava pregando num funeral. Estava bem frio lá. Ficou frio, estavam sentados olhando para mim. Eu falei, nenhum de vocês aí tem mais do que eu tenho. Com as doutrinas que vocês têm. Fiquem de joelhos, deixa eu pregar para vocês. Isso aqui não é uma pregação. Eu não sou um pregador pobre, eu sou um pregador com manifestação. Toda a atmosfera mudou lá. Eu preguei da forma que eu queria. Eu sabia que tinha que mexer na atmosfera. Mas eu sou ousado o suficiente para falar o que o Espírito Santo quer que eu fale. Quando eu falei isso, a atmosfera mudou. O mundo está cansado de pregadores pobres. Eles sabem sobre... A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida sobre o povo de Deus. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida sobre mim. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida sobre minha vizinhança. Sobre a minha família. A bênção da prosperidade precisa ser reconhecida sobre a minha família. Abra em Gênesis capítulo 12. Está com a roupa de dar glória a Deus. Quem está mais avançado aqui desde quando você entrou nessa pregação? Se você não levantou a mão, você está mentindo. Porque o Senhor está te mostrando coisas aqui, profeticamente e apostolicamente, que você não é parte de uma igreja normal nunca mais. Eu recebo um cheque de $500. Você tem 5 botões. E você está descobrindo que a sua prosperidade é o comercial de Deus. Se você não ficar feliz, eu vou ficar feliz aqui. A minha prosperidade está fazendo propaganda da bondade e da misericórdia e da graça e da bondade de um Deus bom. Ele é um Deus bom. Eu disse, Ele é um Deus bom. A bondade dEle está vindo através da minha vida. A bondade dEle está fluindo através de mim. A bondade está dentro de mim e a bondade do lado de fora. O Espírito Santo quer que eu entre nos lugares e não precise falar nada. Eles sabem que você é abençoado. Pela roupa que você veste. Você é suposto a ser rico. A rainha de Sabá desmaiou. Desmaiou quando ela viu Salomão. Como a forma que os servos deles eram vestidos. E a pessoa quer ir para a igreja com roupinha rasgada, com tênis, desonrando Deus. Não, nós não vamos fazer isso. Eu falei para os meus diáconos, eles estavam... Eu falei, não.
Todos vocês têm que estar bem arrumados toda vez que vierem para a igreja. Roupinha apertada, não. Tênis, não. Você vê o garçom vestido melhor que você, não. Pregando na igreja, não. Gênesis 12. Lembra de James Brown? Alguns de vocês vão voltar. Sabe o que aconteceu com você? Você tá com... Ele citou uma parte da música dele que eu não sei qual é. Alguns de vocês não estão pegando o que eu tô falando. Vocês estão com uma bolsa sem furos nela. Você lembra da música, né? Papai tá com uma bolsa nova. Papai tá com uma bolsa nova. Mamãe tá com uma bolsa nova. Mamãe tá com uma bolsa novinha. É uma música do James Brown. Sem buracos na bolsa. Abraão vestiu a prosperidade de Deus para ser uma bênção. Cheque de $500. Abraão, Gênesis capítulo 12, os primeiros 3 versículos. Abraão vestiu como uma roupa a prosperidade de Deus para ser uma bênção. Na verdade, olha no versículo 3. Olha o versículo 3. Gênesis 12, 3. Olha o versículo 3. Eu quero que você veja isso. Todas as famílias da terra, ele abençoou. Abraão, é por isso que Deus fez ele vestir isso. Ele tinha que ter essa revelação de que a sua bênção não é sobre você. É por isso que ele está tentando, ele treinou ele na semeadura primeiro. Você precisa ser treinado na semeadura primeiro, para você estar no ritmo. Existe um ritmo financeiro que você tem que estar nele, antes de você andar na prosperidade plena. Então, o que a semeadura faz, ela te treina para você entrar no ritmo do que faz acontecer. Quando você pensou que já chegou, se você pensar que já chegou lá, você não vai fazer. Então, o que ele fala aqui? Agora, não me prenda aqui. A minha vida se tornou um sacrifício por você. A minha vida se torna um sacrifício. Veja, eu não estou aqui sozinho. O Senhor está aqui comigo. Ele me fez vir aqui para você. Eu sou o seu servo. Eu estou aqui servindo vocês. Eu sei que eu sou um servo. Olha o que aconteceu aqui. Porque, olha, ok. Porque, por causa dos sacrifícios que eu precisei fazer e os sacrifícios que eu estou fazendo agora, isso vai paralelo com Abraão. Eu precisei sair de coisas para chegar aqui. Eu precisei deixar algumas pessoas, membros de família, para estar aqui, para chegar aqui nesse ponto. Se eu tivesse mantido alguns membros da minha família, não teria essa unção. Então eu precisei tomar uma decisão. Ou eu vou servir eles, ou eu vou com eles, ou eu vou com o Senhor. Isso é o que você está a ponto de ler. Agora o Senhor disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, meu Deus, e da casa do seu pai.
eu não posso ou então eu não vou poder te mostrar nada. Porque eles estão bloqueando a sua visão. Para uma terra que pode ter alguém preso na sua vida que você precisa liberar. Pode ter alguém que está falando com você que você não deveria estar ouvindo essa pessoa. Não pense que eu vim trazer paz. Eu vim para trazer uma espada para separar mamãe de Deus. Isso significa que se mamãe não for com Deus, eu tenho que dar um passo para trás. Se o papai, se a pessoa não for para com Deus, eu tenho que sair de perto, porque até que você caia nos seus sentidos, caia em si. E quando ele fala, para uma terra que eu te mostrarei. Olha o outro versículo 2. E eu farei de você uma grande nação. E eu te abençoarei. E farei o seu nome grande. Olha o que ele fala. E você será... olha o que ele teve que passar para chegar nisso. Estou te falando agora. É preciso de algo. É preciso fazer algo para chegar aqui. Por quê? Minha filha e eu... A gente tem... Minha filha mandou mensagem com uma foto da minha casa velha, antiga. Da onde eu vim. Quando eu olhei para a casa que eu estava, eu sei que a pergunta que eu tinha perguntado por muitas vezes é: como que eu cheguei aqui? Eu fico perguntando. Até agora. Eu tenho o avião Falcon 900. Coisas que Deus me abençoa. Eu falo, como eu cheguei aqui? Todos os meus aviões, meu filho falou, Montreal. Aí ele falou uma coisa sobre o filho dele que eu não entendi. Fala, tá muito baixinho. Aí, vendo o avião. Falando no avião, falando de como bacana o avião é, que dá para trocar roupa, ele tá falando das qualidades, características do avião. Me perdoem. Eles estão descobrindo agora. Eu recebo $1.250 o cheque. Ok. Eu tenho que te mostrar outra coisa. Senta aí. Eu acho que eu vou precisar fazer parte 2 desse. Você será uma bênção. Olha o versículo 3. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Você vê. As pessoas pensam que esses rapazes aqui são estúpidos. Da forma que eles semeiam. Eles não sabem. Quando você encontra uma conexão abençoada, faça o seu melhor para ficar perto, conectado. Porque a gravidade sobre aquela pessoa vai se embrulhar ao seu redor e te puxar, vai magnetizar você
Eu posso falar com vocês, vocês são minha família, vocês entendem. Então não simplesmente haja como se fosse normal. Eu não estava planejando, mas o pensamento veio. Eu não fiz, mas pensei. Era para eu dizer que todo mundo nessa conferência que já apertou a minha mão, venha para apertar minha mão. Mas o que veio para apertar minha mão, não tinha nada na mão dele. Era para eu dizer, falar para ele, volta e senta, você não está pronto para isso. Sem oferta, sem semeadura. Eu tenho que te falar, eu falei para ele. Você não vem diante de um profeta com a mão vazia. Como é que você está indo bem? Está tudo bem? Não, você está perdendo uma oportunidade. Ele não está perdendo a oportunidade, você está perdendo a oportunidade. Veja, o corpo de Cristo não ensina isso. Você fala para o seu pastor, te amo, pastor. Conecte-se da forma correta. Jesus Cristo. Mas vocês fizeram isso. Eu não fiz, na verdade, eu não cheguei a falar. Vocês todos fizeram isso. Deram a oferta, semearam. Você pode se sentar. Não, muitas pessoas não falam isso. Não são muitas pessoas que podem falar isso. Já está acabando aqui. Nós estamos na Alabama, ao mesmo tempo, né? Mesmo horário. Olha para Gênesis 13:2. Abraão, eu recebo sua semente. Cheque de $1.200. 13:2. O que aconteceu quando Deus colocou a mão dele. E Abraão era muito rico em animais, em prata e em ouro. Olha o detalhe. Por que Deus colocaria isso nos detalhes na Bíblia? Por que um Deus santo colocaria essas informações impressas na Bíblia? Deus não deveria estar falando sobre isso. Não. Abraão estava carregando o testemunho da bondade de Deus em prosperidade. E note quão rico ele era. Estou chamando todos os rapazes grandes para ler aqui esse versículo. Isso vai passar uma borracha neles todos. E depois, note Gênesis 24:25. Gênesis 24:35. Aleluia! Eu disse, aleluia! A senhora estava testificando. E ela disse para mim, o Senhor abençoou meu mestre grandemente. E ele se tornou grande. E ele deu a eles animais, rebanhos, e ouro, e prata, e servos, e animais, e camelos, e bois. Quantos de vocês estão vendo isso? Se você der a Deus a chance, se você apertar esses 5 botões, esses botões apostólicos, que você não vai encontrar em nenhum livro, em nenhum outro lugar. Seu momento dinâmico de prosperidade chegou para você hoje. Continue com esses botões ligados.
Pega o envelope para semear. Eu preciso treinar vocês. Pega seu envelope.